O Vaticano quer saber o que os fiéis pensam sobre temas ainda importantes para o catolicismo, como métodos anticoncepcionais e o casamento de pessoas divorciadas. Um documento contendo 38 perguntas foi encaminhado pelo Vaticano aos bispos de todo o mundo. Entre outros pontos, os bispos devem informar se o país onde trabalham já reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo e como as paróquias lidam com temas polêmicos, como gays que buscam educação religiosa para eles ou seus filhos, jovens que decidem morar juntos antes do casamento, uso de métodos anticonceptivos, a possibilidade de um divorciado casar-se de novo ou receber comunhão. A partir das respostas recebidas, o Vaticano espera produzir um amplo documento que servirá como base de discussões durante o próximo sínodo, que reunirá bispos do mundo inteiro em outubro de 2014. A informação de que a França teria pago um resgate de 20 milhões de euros pela libertação de 4 cidadãos franceses sequestrados no Níger continua provocando polêmica no país. O governo do presidente François Hollande não confirma, mas para a imprensa francesa não há dúvidas de que o resgate exigido pelos sequestradores ligados ao grupo terrorista Al-Qaeda foi pago, e o valor seria superior a 50 milhões de reais. Desde 2010, os reféns estavam em poder dos rebeldes e foram levados para diversos pontos no interior do Níger. Após a libertação nessa semana, o jornal Le Monde revelou que foi feito o pagamento do valor exigido pelos sequestradores. A informação provocou questionamento por parte de setores políticos franceses, que perguntam o que acontecerá com reféns que não disponham de contatos com o governo para negociar resgates. E em meio a essa repercussão em torno do resgate dos 4 franceses, outra notícia abalou o país. 2 jornalistas franceses foram mortos por rebeldes no Mali, a ex-colônia da França, na África. Claude Verlon e Ghislaine Dupont trabalhavam para a Rádio França e haviam sido sequestrados na semana passada. A gente fala agora de Los Angeles, onde o aeroporto permanece parcialmente fechado hoje, enquanto a polícia tenta apurar novos detalhes sobre tiroteio registrado ontem em um dos terminais. Mais de 1.500 voos foram suspensos ou adiados. O atirador Paul Ciancia continua internado num hospital de Los Angeles em estado grave. Ele matou um agente de segurança e feriu outras 2 pessoas ao disparar de forma aleatória num dos pontos de embarque. Com a suspensão dos 1.500 voos, mais de 100 mil passageiros foram prejudicados. Nas roupas do atirador, a polícia encontrou uma nota com críticas ao governo e aos serviços de segurança dos aeroportos. A maior pesquisa feita no Brasil sobre o comportamento dos gastos dos consumidores vai ampliar a apuração de dados sobre a alimentação. O levantamento feito pelo IBGE quer saber o que e como os brasileiros estão comendo, quantos ainda não têm alimento suficiente e quantos estão com excesso de peso. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a nutricionista Analisa Gabriela Zucchi Leite, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite, Analisa. Obrigada pela presença. Imagina, o prazer é meu. Queria começar perguntando como é que a gente pode transformar esses dados, uma apuração desse tipo, em políticas públicas. A gente consegue focar melhor as políticas públicas? Sim, com certeza. A implantação, né, de qualquer política pública do Brasil, ela é baseada nessas pesquisas que são feitas. A POF, por exemplo, que foi essa pesquisa de orçamento familiar, realizada agora em 2008 e 2009, apontou para um aumento significativo, né, da obesidade. A gente já verifica isso na prática, né? Eu trabalho com criança, no Instituto da Criança, e a gente vê cada vez mais, né, crianças menores com excesso de peso, com problemas de hipertensão, o que antigamente a gente não detectava, cada vez mais cedo. Existe uma projeção aí, né, daqui 20 anos, que a população brasileira chegue à metade, né, com excesso de peso e obesidade, que é os níveis que a gente encontra nos Estados Unidos. E isso pode ser também uma consequência da transformação do padrão de renda do brasileiro? O Ministério da Agricultura já até mostrou com alguns estudos que o pacote da alimentação mudou, sim, transformou. Justamente nessa pesquisa também foi verificado a substituição, né, dos alimentos que antigamente a população consumia arroz, feijão e hortaliças, os legumes e as verduras, e em substituição de alimentos industrializados, principalmente refrigerantes, os biscoitos e as comidas preparadas, que são normalmente comidas que são muito ricas em carboidrato, gordura e sódio, né, o que acaba acarretando também isso em excesso. Óbvio, a gente sempre fala que nenhum alimento é ruim, né, assim, sempre o excesso
ou você vai sofrer ou pelo excesso ou pela falta dele. O industrializado, né? Que está também quando a gente vai comer fora. Sim, com certeza, porque tudo isso que eu te falei, eles acabam acrescentando esses alimentos. Se você come em casa, você não vai acrescentar tanta gordura e tanto sódio. Eles acrescentam justamente isso porque são esses nutrientes que acabam dando uma percepção maior do sabor. Então, quando eu como um alimento rico em gordura e sódio, ele tem muito mais sabor do que um alimento que não tenha essa quantidade que eles acrescentam. Por isso, esses alimentos industrializados normalmente têm a mais, né? E é isso que acaba, se você consome isso em grande quantidade, levando a uma obesidade. E até como a gente viu numa pesquisa, né, já mostrado, também diminuiu a atividade física. Então, é sempre que a gente fala, é uma balança, né? Se você consome mais do que você gasta, automaticamente isso vai estar se revertendo num excesso de peso. E quando a gente fala em obesidade, que papel o Brasil ocupa hoje? Como ele é visto, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, que faz, de vez em quando, alguns alertas com relação ao excesso de peso. Sim. Como o Brasil está com relação a isso? Então, como eu estava falando, está chegando os níveis dos Estados Unidos, né? A gente tem aí, eles estratificaram as crianças de 0 a 5 anos, de 5 a 9 anos, depois de 10 a 19 e acima, que são os adultos. E eles explicaram que em todas as faixas etárias há um aumento muito grande, né? Vinha de menos de 10% e agora nas primeiras pesquisas, e agora a gente já chega a 20% nas crianças e nos adultos de uma maneira geral, mais concentrado porque eles falam em regiões também. Então, na região sul, sudeste e centro-oeste com o aumento da obesidade, chegando a esses níveis que a gente falou, metade da população. Então, já está 20 e pouco por cento por aí, já, de uma maneira geral, se a gente fosse falar no Brasil. E esses níveis que a gente pode chegar aí, uma previsão de 50% da população. Preocupante. Obrigada, Analisa, pela sua presença. Seja sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Cultura. É um prazer. E em instantes a gente vê o empate do Palmeiras com o Paraná. E mais, um gol aos 13 segundos e feito pelo goleiro, um recorde no campeonato inglês.